Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. Oh, glória! Aleluia! O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem pudesse ganhar vida em nós. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Carta de ensino, compromisso progressivo, de Derek Prince. O tema de que vou falar intitulei por compromisso progressivo. Os exemplos que vou usar são da vida de Abraão. Pensemos acerca da palavra progressivo por uns momentos. Em muitos lugares da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a vida de um crente é conhecida por uma caminhada. Algumas das traduções modernas no Novo Testamento mudaram a palavra caminhada para vida. Acho que é uma pena, porque podem estar vivos e estáticos ao mesmo tempo, mas não podem caminhar ficando estáticos. O uso da palavra caminhada já em si indica que a vida dos crentes tem de ser progressiva. Nós temos de estar em movimento. No capítulo 4 de Provérbios, no versículo 18, lemos: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, a justiça é uma caminhada, não é um assento. E se caminhamos por esse caminho, cada dia se torna mais brilhante. E se a luz não aumentar o seu brilho em cada dia que passa, precisamos de nos examinarmos e tentar perceber se de fato estamos nesse caminho. Se estiverem a viver hoje com a luz de ontem, estão em perigo de se tornarem apóstatas. Por que Abraão? Quero, pois, falar um pouco de Abraão. Há muitos homens de Deus maravilhosos, retratados na Escritura, sendo em diferentes áreas todos exemplos para nós. Mas Abraão é único. Ele é chamado pai de todos os que creem. Através da fé em Jesus Cristo, a semente de Abraão, a Escritura diz que nós nos tornamos filhos de Abraão. Não diz que somos filhos de Davi ou de Moisés, mas de Abraão. Para mim, isso é muito precioso, porque é a base pela qual herdei todas as bênçãos que tinham sido prometidas por Deus a Abraão. Pela fé, fiquei na linha direta de descendência espiritual de Abraão. Se estão em Cristo, estão com Abraão. É o que Paulo diz em Romanos 4. Ele diz que nós somos filhos de Abraão se caminharmos pelos passos da fé do nosso pai Abraão. Há um si. Ser um filho de Abraão quer dizer que caminha tal como Abraão caminhou, confiando em Deus. Jesus repreendeu os descendentes naturais de Abraão no seu tempo e disse que Deus poderia fazer surgir filhos de Abraão destas pedras se fosse só isso que importasse. Mas o que interessa é caminhar da forma que Abraão caminhou. Então, hoje vou pegar em 5 dos passos de fé de Abraão e quero mostrar-vos que, no certo sentido, cada passo era um compromisso maior com Deus. E assim acontece, que em cada passo, o compromisso perante Deus significava renunciar a algo humano. Quer dizer, à medida que Abraão avançava com Deus, num certo sentido, mais ele abdicava dos desejos, relações e afetos humanos. Isso não é contrário ao que digo acerca de sermos corretos com o homem, tal como com Deus. Podemos comparar isto com o tabernáculo. Podemos ver o tabernáculo como um padrão para a aproximação a Deus. Ao avançar no tabernáculo, passavam por vários objetos que lhes levavam a maior purificação e compromisso com Deus. Quando chegavam ao Supremo, o alvo, o mais íntimo, o Santo dos Santos, encontravam
o que me impressiona muito, só uma única peça. De fato, quanto mais longe foram com Deus, menos eram as opções, até que não tinham mais nenhuma opção a não ser Deus. Acredito que isto é progresso espiritual e, de certa forma, isso significa sempre uma desistência de algo. Onde paramos de abdicar é onde cessamos de crescer espiritualmente. Onde paramos de abdicar é onde cessamos de crescer espiritualmente. Sai da tua terra. Vamos, pois, seguir os passos da fé de Abraão. Comecemos em Gênesis 11:31. E tomou Tera a Abraão seu filho, e a Ló filho de Harã, filho do seu filho, é o sobrinho de Abraão, e a Saraí sua nora, mulher de seu filho Abraão, que são Tera, Abraão, Sarai e Ló. E saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Reparem que o objetivo era Canaã, mas não chegaram lá. Harã está a cerca de meio caminho entre Ur e Canaã. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Versículo 32. Não há realmente nenhuma indicação no Antigo Testamento sobre a razão de não terem completado a jornada que tinham planejado. E aparentemente, Abraão soube sempre que era Canaã o lugar onde tinha mesmo de ir. Leiam agora o princípio do capítulo seguinte. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Gênesis 12:1-4. Quero que se apercebam de que a obediência de Abraão foi progressiva. Ele não cumpriu todas as condições imediatamente, e o seu progresso só durou enquanto cumpria as condições. O progresso só dura enquanto cumprir as condições. Ao ler Atos 7:4, entenderão por que Abraão não completou toda a jornada da primeira vez. É um destes maravilhosos exemplos em que o Novo Testamento dá luz ao Antigo. Foi este o discurso feito por Estevão perante o conselho judeu em Jerusalém. Ele descreve o princípio da jornada de Abraão. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrar. Atos 7:2-3. Reparem, pois, que isto aconteceu em Ur, e não em Harã. Pode ter sido renovado em Harã, mas começou em Ur. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Atos 7:4. Qual foi o obstáculo? O seu pai. Porque Deus disse: deixa o teu país, a casa do teu pai, quer dizer, a família do teu pai e os teus parentes. Eram 3 as coisas que ele tinha de deixar: o seu país, a sua família, os seus parentes. Bom, ele deixou seu país, mas levou seu pai consigo, e não conseguiu fazer a jornada completa enquanto seu pai foi vivo. Quando seu pai morreu, o obstáculo número 1 deixou de existir, e ele completou a jornada até a terra de Canaã. O que é o pai? Podemos espiritualizar isto de muita maneira. Não sou muito de acordo com espiritualizações, mas francamente, há mesmo muitos de nós que querem chegar à terra prometida, mas querem levar o seu pai com eles. Então, Deus diz: poderão alcançar metade do caminho, mas não mais. Conhecem alguém que chegou a meio caminho e estagnou? Talvez seja um deles. Talvez tente levar o seu pai consigo. O que é o pai? Bem, pode ser muitas coisas diferentes. Pode ser tradições religiosas, associações religiosas, confessionais, assuntos financeiros, negociais, sociais. Infelizmente, há muitos cristãos que levam seu pai, seja em que forma for, e por causa disto não chegarão a Canaã.
muitas vezes é necessário mudar de amigos. Por exemplo, daqueles amigos ligados a um passado que já deixou atrás. Quer dizer, não levem o pai convosco se quiserem chegar a Canaã. Não levem o pai convosco se quiserem chegar a Canaã. O véu. O compromisso número 1 era deixar Ur. O compromisso número 2 era deixar Harã. Abraão não conseguiu deixar Harã enquanto teve o pai com ele. E mesmo assim, ainda não cumpriu todas as condições. Qual a condição que faltava cumprir? Ele tinha mais alguém consigo que não entrava nos termos do contrato. E quem era? Ló. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, da tua parentela. Ló era um parente. É interessante que provavelmente ainda não saibam, mas em hebraico a palavra Ló tem um significado específico. Significa véu, algo que cobre os olhos. É usado dessa forma como um substantivo no Antigo Testamento. E então, Abraão podia entrar na terra prometida com Ló, mas não conseguia vê-la por ter um véu sobre os olhos. Deus preparou as circunstâncias onde eles se tinham que confrontar. Assim lemos em Gênesis 13, 5 a 17. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão: depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Encontramos aqui muita informação interessante. Deus não pretendia que Ló ficasse com Abraão, e então Deus alterou as circunstâncias, o que causou a sua partida. Uma das coisas que aprendi na vida espiritual é o lending, o aprender a dobrar com a pressão. Por vezes, nós resolvemos o que devíamos fazer e vamos em frente, e não prestamos atenção a que Deus está falando conosco, dizendo: não é isso que quero que faças. Um dos nossos problemas, muitas vezes, é a obstinação. Nós temos as nossas mentes já feitas acerca da forma como vai ser ou deve ser. E isso é o que Deus quer, e mesmo se me matar, faloei. Isso poderia matá-los. Deus poderá ter de matá-los porque essa atitude não encontrará o desejo de Deus. Abraão não disse: escuta lá, começamos juntos e ficaremos juntos, fica comigo. Ele tomou um caminho muito manso. Uma das palestras que dei sobre o fruto do Espírito foi baseada em mansidão, e na realidade tocou-me. Brandura ou mansidão? E o pensamento que Deus colocou em mim é que mansidão não é fraqueza. Mansidão é um sinal de força. Só uma pessoa forte pode ser mansa.
Mansidão é um sinal de força. Só uma pessoa forte pode ser mansa. Abraão era manso. Ele disse: está bem. Lembre-se, Ló era o homem mais jovem, era o sobrinho. Abraão podia facilmente ter dito: tudo bem, está bem se nós nos separarmos. Faço eu a escolha. Mas ele disse: Ló, escolhe tu. Sabem no que eu acredito? Acredito que Abraão tinha total confiança em Deus, que ele usaria a escolha de Ló para atingir o desejo de Deus. Estarão alguma vez preparados para isto? Para desistir dos vossos direitos e dizer: Senhor, eu rendo-me. E se ele conseguir o que eu deveria ter, isso é entre vós e ele. E acredito que quando tomar essa atitude, ninguém alcançará o que vós deverias ter. Lembram-se das palavras de João Batista: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. João 3,27. Acredito mesmo nisso. Acredito que na maioria dos casos cheguei ao ponto onde, se as pessoas quisessem guerrear, eu desandarei. Porque o que quer que Deus tenha destinado para mim, ninguém poderá tirar, a não ser que eu erre. A responsabilidade de paternidade. Bom, Ló fez a escolha errada, porque havia algo de errado no seu coração. Ele olhava para a parte material antes de olhar para a parte espiritual. Então, ele foi para o lugar que era rico e que prometia até maior prosperidade material, mas era um sítio corrupto e perverso. Uma das coisas significantes acerca de Ló é que ele levou toda a família para Sodoma e nunca os tirou de lá. É um dos avisos mais importantes para mim, da responsabilidade de paternidade. Nós podemos fazer uma escolha errada e levar nossa família conosco. Podemos sair dali, eles poderão não. E somos, em certa medida, responsáveis pela sua estadia em Sodoma. Eu sempre questionei como é que Ló se sentiu quando deixou Sodoma. Se virou e viu aquelas ruínas fumarentas, lembrando-se que os membros da sua família estavam lá. Foi ele que os levou para lá. Contudo, é de Abraão que estamos falando, não de Ló. Agora vejam o versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Enquanto Ló estava com ele, não conseguia ver a sua herança. Deus não lhe revelou. Mas quando Ló foi separado, quando o véu foi removido, Abraão não teve que se mover, apenas teve que observar. E para todas as direções que olhou, ia ser tudo dele. Então o Senhor disse-lhe para não olhar apenas, mas para se levantar e caminhar através de tudo o que ia ser dele. Mas ele não conseguiu ver a sua herança até que tivesse assumido o terceiro compromisso de deixar Ló ir embora. Reparem, cada compromisso soltava algo. Ele deixou a sua cidade, o seu pai foi tirado dele, e agora o seu sobrinho foi levado para longe dele. O filho do empenho sai caro. E o que se segue? Deve haver outros compromissos, mas eu vou falar da história de Ismael. Lembram-se disso? Depois de um certo número de anos, acho que foi cerca de 12 anos na Terra Prometida, nenhum sinal do herdeiro prometido, e então Abraão e Sara decidiram ajudar Deus. Alguém disse: acho que foi Charles Simpson. O filho do empenho, diligência própria, é sempre um Ismael. E quando eu medito sobre Ismael e os seus descendentes, cria-se em mim um desejo muito forte de nunca produzir um Ismael. Se alguma vez Abraão cometeu um erro desastroso, foi Ismael. Não somente Ismael virou-se contra o herdeiro prometido, Isaque, quando ele chegou, mas também os descendentes de Ismael atrapalharam a vida dos descendentes de Isaque durante 4 ou 5 mil anos e até ainda hoje. Isso não deveria ensinar-nos que os Ismaéis nos saem caros? Outra coisa interessante, espero conseguir transmitir isto corretamente. Abraão deixou a iniciativa passar ao lado dele como cabeça da casa. Deixou Sara tomar a decisão. Sara disse-lhe que fosse ter com a empregada. Ele foi. Alguns anos mais tarde, Sara disse para ele se livrar dessa empregada. Ele teve de o fazer. Se ele não a tivesse deixado tomar a iniciativa da primeira vez, não teria de ter que aceitar o seu conselho da segunda vez. Deixe-me explicar isto bem. Acho que um homem é louco se não ouve os conselhos da esposa. Uma mulher tem perspicácias que um homem não tem.
E no meu primeiro casamento com Lídia, sempre procurei beneficiar dessa sua perspicácia. Mas Deus também me mostrou claramente que a decisão final era de minha responsabilidade e eu não podia passar a bola, como se diz por vezes. Lembro-me que houve uma altura em que tínhamos de tomar uma decisão importante, como a de termos de ir ou para a Dinamarca, para a África ou para os Estados Unidos, e senti que tínhamos de ir para a África. Agora minha esposa e as minhas filhas não queriam ir para a África. E quando se tem 8 filhas e uma esposa, e 6 das filhas são judias, se não souber nada sobre pressão feminina, vai aprender com certeza. Bem, foi muito penoso para mim passar por cima da opinião de Lídia, mas quando eu estava realmente perturbado acerca disto e pensando o que deveria fazer, o Senhor falou comigo de uma daquelas formas calmas, como costuma fazer, não audível. E ele disse que queres que eu te respeite, pois não? E disse que sim ao Senhor, que era o que queria. Tomei a decisão e foi a correta. Não há qualquer dúvida sobre isso. E eu tenho de dizer para honrar a memória de Lídia. Ela disse, vou contigo para a África, não porque seja chamada para lá, mas porque sou a tua esposa. E para onde fores, eu também vou. Mas no fim, o Senhor abençoou o ministério dela grandemente. Mas aqui houve um exemplo de um caso onde tive de assumir a responsabilidade. E sempre que um marido abdica dessa posição, problemas se seguirão. Sempre que um marido abdica da sua responsabilidade, problemas se seguirão. Lamento dizer que é um costume habitual de muitos maridos hoje em dia. De fato, atualmente, em muitas famílias, as maiores decisões realmente provêm das esposas. Todos os problemas humanos começaram quando 2 coisas aconteceram. O primeiro homem abdicou da sua responsabilidade e a primeira mulher tomou seu lugar. É essa a origem dos problemas humanos a esse nível. Como podem ver, na minha opinião, Adão nunca deveria ter permitido que a serpente falasse com a sua esposa. Ele estava lá para manter o jardim, para o proteger. A serpente não era um animal do jardim, mas sim do campo. Não tinha direito de estar no jardim. Ele enfiou-se. Quem é que tem a iniciativa? Penso que Deus é muito insistente no seguinte: a responsabilidade do homem é tomar a iniciativa. E isso não quer dizer que uma esposa não partilhe com seu marido, não se aconselhe com ele, não ore com ele, não lhe diga as coisas. Contudo, Abraão deu ouvidos a Sara. Ele teve uma criança de Agar, a qual cresceu e tinha cerca de 12 anos, quando então o herdeiro prometido veio à maneira e pela vontade de Deus, não através de empenho humano. Não foi preciso ajudar Deus, mas veio por iniciativa de Deus. Voltamos à questão de quem é que tem a iniciativa. Jesus Cristo é o noivo da igreja. A igreja é a sua noiva. Jesus não quer que seja a igreja a tomar a iniciativa. Jesus está completamente preparado para ele ter a responsabilidade disto. Tudo o que ele pretende da igreja é que ela responda. Mas metade das igrejas pelo mundo não tem o conceito de ser o Senhor a tomar a iniciativa. Deixe que vos aponte que este é um problema do fim dos tempos. Há um exemplo claro disso no livro de Esther. O rei Axareus teve uma esposa chamada Vashti. Ele planejou seu banquete, chamou todos os seus lordes e capitães e conselheiros. E então, o clímax de tudo seria mostrar sua rainha na sua beleza. Então, ele mandou os 7 eunucos chamarem a rainha, mas ela disse: desculpem, mas tenho a minha própria festa em andamento. Não estou preparada para vir. Tal igual como a igreja. Metade das vezes em que o Senhor nos chama, temos a nossa própria festa. Bem, Vashti perdeu a coroa. Ela foi rebaixada. E Axareus procurou uma esposa que deixasse a iniciativa a ele. Tenho mesmo a sensação que é isso que está acontecendo na igreja de hoje. Jesus Cristo, noivo, procura uma igreja noiva que deixa a iniciativa a ele. O tipo de igreja que Deus procura é uma igreja como a Esther. É mesmo muito interessante de ver quão equilibradas as escrituras são.
porque houve um momento em que a submissa Esté tomou a iniciativa. Lembram-se? Ela não foi chamada à presença do rei durante 30 dias. O seu povo estava em vias de ser destruído e ela disse: sabem que é a lei que, se eu for sem ser mandada, é a morte, a menos que ele estenda o cetro de ouro. Mas eu vou. Por isso, de certo modo, ela tomou uma iniciativa, mas tomou-a com uma atitude diferente de Vashti. E quando o rei a viu, estendeu o cetro e garantiu-lhe o seu pedido. Há, pois, um equilíbrio mesmo grande e delicado na Escritura. Como lidar com os erros? Agora, olhemos para o que aconteceu quando Ismael teve de partir. Gênesis 21, 9 e 14. Isto é depois do desmame de Isaque. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Isto ilustra como um homem de Deus lida com seus erros. E penso que dificilmente haverá uma lição mais importante em qualquer lado que eu conheça na Escritura. É claro que se nunca cometeres um erro, não tens de prestar muita atenção. Mas o que é que devem fazer depois de ter cometido um erro? Fizeram uma escolha errada ou reagiram mal numa certa situação? Ou, por exemplo, compraram um carro bonito, mas que gasta muita gasolina e dinheiro. Entretanto, já convenceram toda a gente que era o carro certo. Enquanto a vossa esposa já tinha sugerido que podiam aguentar-se com um carro mais pequeno, não ouviram o que ela disse. Tomaram a iniciativa, decidiram e o carro afinal é um chasso. É mesmo muito simples. Quanto mais tempo aguentarem esse carro, mais dinheiro gastam, mais frustrações irão sentir. Por vezes, apenas têm de dizer: eu fiz uma asneira, enfrentarei as consequências e livrar-me-ei dele o mais rápido possível. Como isto tem a ver com algo material, ainda é razoavelmente simples de resolver. Mas imagine se tiver feito algo errado no campo espiritual. Digamos que se relacionou com um irmão com quem não o devia ter feito. Tenho visto isto acontecer muitas vezes. O que vai fazer? Arrastar o relacionamento? Suportar talvez anos de frustração? Ou vai dizer francamente: irmão, tu e eu nunca devíamos ter relacionado em primeiro lugar. Não te estou a culpar, mas temos de nos separar. Ou, para dar um exemplo muito diferente, mas muito comum, um homem no ministério ou fora dele pode envolver-se emocionalmente com uma mulher que não seja sua esposa. Isso acontece. Penso que os homens no ministério são particularmente suscetíveis a este problema. Em muitos casos, nunca há nenhum tipo de imoralidade física. Contudo, o coração do homem e a sua atitude para com a sua esposa foram corrompidos. O que vai fazer? Encobri-lo com a linguagem religiosa e dizer: bem, há uma afinidade especial entre esta mulher e eu. Ela compreende-me de uma forma diferente da minha mulher. Palavras perigosas. Muito perigosas. Estou neste momento a pensar num homem em particular. Ele dirigiu-se a mim com uma honestidade espetacular com a sua esposa e disse: há algo em mim que não me deixa dormir à noite. Sou um homem de Deus e quero servir o Senhor. Mas disse ele: há algo do qual não me consigo livrar. Não consigo quebrá-lo. Não consigo pô-lo fora. Ele disse-me: envolvi-me emocionalmente com uma irmã na igreja. Ela veio até mim pedir ajuda. A história familiar. E cada vez tomou mais do meu tempo. E eventualmente eles começaram um namoro. Bem,
Eu lidei com homens que precisavam de libertação, multidões deles, mas nem sei se alguma vez lidei com um caso mais difícil do que este. Ele disse: eu ainda quero continuar com o ministério. Eu disse: irmão, tu e ela têm de criar uma grande distância entre vós. Algo assim não se pode deixar gradualmente. Tem de haver um corte limpo e completo. E se não o fizerem, nunca te desembaraçarás disso. A coisa funciona assim. Nós, particularmente os homens, não gostamos de dizer errei, não é? É muito humilhante, especialmente se o tiveres de dizer à esposa. Agora, na minha opinião, se um homem maltratou a sua esposa, não lhe dando honra, respeito ou consideração ou o amor que lhe deve, farei com que ele vá pedir perdão. Sabem por quê? Porque será muito improvável que faça as mesmas coisas segunda vez. E mostro outro exemplo. Tenho ouvido homens respeitados no ministério fazer as declarações mais patetas, sabem? Tal como: um cristão nunca pode ter um demônio. Bem, a verdade é que muitos cristãos têm demônios e algumas dessas pessoas que fizeram essas declarações os têm. É por isso que fazem tais afirmações. Mas vejam, há pouquíssimos oradores que se levantam e digam: o que eu disse estava errado. Qual a alternativa? Viver com seu erro para o resto da vida. Em 1963, fiz um grande sermão à minha congregação nessa altura, provando conclusivamente que não podia haver mais nenhum apóstolos na igreja. Apenas tem um pequeno comentário de 3 palavras a fazer sobre isso. Eu estava errado, mas podem crer, foi muito difícil para mim dizer que eu estava errado. Eu poderia ter continuado a tentativa de provar a mim mesmo que estava correto, até ao fim da vida, e o meu ministério teria sido prejudicado de muitas formas. Uma das coisas de que gosto acerca de Davi é quando Natã foi até ele e o confrontou com seu pecado. Ele disse: eu pequei. Era por isso que podia continuar a ser o homem que era. De certa forma, os erros do rei Saul não eram tão graves como os de Davi, mas ele, na realidade, nunca se recuperou deles. Sabem por quê? Porque, na realidade, ele nunca os admitiu completamente. Leram sobre o confronto entre Samuel e Saul. Comparem com o confronto entre Natã e Davi e podem ver que a diferença foi Davi dizer: eu errei, enquanto Saul tentou justificar-se a si próprio, desculpar-se e dar razões porque ele tinha de o fazer daquela forma. Eu penso que provavelmente não há nada mais decisivo na vida da maior parte dos homens e mulheres de Deus do que a maneira como se lida com os erros. Provavelmente não há nada mais decisivo na vida da maior parte dos homens e mulheres de Deus do que a maneira como se lida com os erros. Nós dizemos honestamente: eu fiz algo errado, vou livrar-me disto? Como acham que Abraão se sentiu quando viu a rapariga escrava que tinha sido, de certo modo, a sua concubina, que tinha vivido na mesma casa com ele, provavelmente durante 20 ou 30 anos, e o único filho que alguma vez teve, do seu próprio corpo, até que Isaac chegou, sair de vez para entrar no deserto apenas com uma garrafa de água ao ombro. Acham que terá sido fácil? Acho que deve ter sido agonizante. Questiona-se, ele deveria ter feito aquilo? A minha resposta é sim, porque ele confiou no Senhor. Quando erramos, devemos confiar no Senhor de que o seu modo de agir com a situação é correto. Quando um aluno ou um discípulo cometer um erro e for ter com quem o está a ensinar, discipular, provavelmente terá de aceitar o fato de que a solução do professor para o problema é correta. Quando cometerem um erro, tem de, pelo menos naquela situação, ter a humildade de reconhecer que não estão em condições de confiar no seu próprio julgamento. É mesmo essencial nesse ponto da vossa vida ter alguém convosco que diga: olha, tem de enfrentar os fatos, ser honesto. Não se tente enganar a si próprio ou aos outros. Reconheça que fez a coisa errada. Já vi pessoas a não admitir os seus erros e outras que admitiam. E vi a diferença nas experiências subsequentes.
Os que não admitiram curtaram-se mais ou menos da corrente da vida e do propósito de Deus. E os que admitiram puderam voltar para a vida cheia com o compromisso de Deus e continuar. Deus não te quer partilhar. Seguimos para o compromisso final. Abraão já tinha deixado o seu país natal, o seu pai, sobrinho e a sua concubina com seu filho. O que mais poderia Deus pedir? O que mais pediu Deus? Só mais uma coisa. Qual? Isaque, é claro, estranho. Pois não? Lembre-se que Isaque era a criança milagrosa, a única que Deus tinha dado. E agora Deus o quer de volta. E vou dizer-vos, com base na Escritura, na observação e experiência pessoal, o que quer que Deus dê, um dia pedirá de volta. E isto será algo de bênção ou não. Depende da forma como responderem ao pedido de Deus. Vamos ler a história. Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Gênesis 22, 1, 2. Como teria respondido a isto? Eu não sei o que faria. Acham que Abraão falou nisso com Sara? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento. Gênesis 22, 3. Sempre que Deus pedisse a Abraão para fazer alguma coisa, ele levantava-se de manhã cedo para fazê-la. E creio que se ele não se tivesse levantado de manhã cedo, não a teria feito. Se tivesse ficado na cama e tivesse pensado mais uma hora ou duas sobre o assunto, teria mudado todo o curso da história. E tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto. Nos versículos seguintes, acompanhamos a preparação para o holocausto até no versículo 10, aonde encontramos Isaque já deitado no altar, pronto a ser imolado. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temos a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. O que representa aquele carneiro? Jesus, é claro. Sabe o que é um carneiro? O carneiro é o animal sacerdotal. Foi o sacrifício do príncipe. O que significam sempre os cornos na Escritura? Força. Porque foi o carneiro apanhado pelos cornos. O que era a força de Jesus? A sua obediência ao Pai. Foi por isso que não pôde escapar. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Gênesis 22, 14 a 17. Vejamos: o que pode segurar, diminui. O que abdicar, será multiplicado. O que você segurar, diminui. O que abdicar, será multiplicado. Se ele nunca tivesse abdicado seu filho, Deus nunca o teria multiplicado. O que dás é o que Deus multiplica. Deus abençoa-vos, mas multiplica o que abdicarem. E seja o que for, pode ser o vosso ministério, o vosso negócio, a vossa posição social, mas o mais próximo que chegam a Deus, a coisa para abdicar será mais querida, até que finalmente Deus aponta algo que é realmente de supremo valor para nós. Ele diz: é isto que eu quero. Vós dizeis:
Deus, isso não é justo. Não acho que Deus jogue limpo. Alguém disse que tudo é justo no amor e na guerra. Um relacionamento amoroso não se ajusta só ao que é justo. De certo modo, o amor é talvez a coisa mais exigente no mundo. O amor diz: quero-te no todo, não te quero partilhar com ninguém. O Senhor é um Deus ciumento. Ele diz: quero-te no teu todo, não vou partilhar-te com ninguém. Aleluia, glória a Deus. Queres seguir para o próximo compromisso? Vamos recapitular os 5 passos de compromisso. Cada um era uma renúncia. Número 1, a sua cidade natal. Número 2, o pai. Número 3, o seu sobrinho. Número 4, o filho que ele nunca deveria ter tido. E número 5, o filho que Deus lhe deu. Qual a história? Compromisso progressivo. Não chegarão lá num dia só. Se Deus tivesse começado por dizer a Abraão o que ele ia pedir no fim da caminhada, Abraão nunca teria começado tal caminhada. Pois não? A base de tudo é confiar em Deus. Ele ama-te, preocupa-se contigo e sabe melhor do que tu o que realmente precisas. Tira agora algum tempo na presença de Deus para pensar sobre 2 questões. 1. Qual é o passo de compromisso que ainda não deste? O que é que te está a travar na caminhada para ou já na terra prometida? Algo que Deus provavelmente já te mostrou que quer que tu abdiques. 2. Cometeste algum erro e continuas agarrado a um Ismael? E isto está a ameaçar a tua vida e a tua família? Se estiveres a reconhecer que Deus está a pedir-te um compromisso além do ponto aonde chegaste, terás coragem agora para dizer: Deus, o que me pedes está aqui. É para si? Se avançar com o que reconheceu, então deu mais um passo importante no seu progresso espiritual. Meu Deus do céu, que ensino é esse, Senhor? Muito obrigada, Deus, por esse ensino, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que eu consiga, Senhor, colocar em prática tudo o que eu li aqui, tudo o que foi dito, tudo o que foi falado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.